Fala rapaziada, começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Eu quero te convidar para fazer com a gente este programa acontecer. Hoje vamos falar sobre aquilo que rolou no final de semana que se passou, tá? O Fortaleza perdeu, infelizmente, o Alvinegro venceu mais uma invicto em casa. Vamos falar de Série C, Floresta empatou. Série D, tivemos 4 times representantes na Série D jogando. Aqui a gente vai repercutir, teve derrota, teve vitória também, tá? A gente vai bater um papo todo especial, eu quero a tua participação com a gente, fica ligado e compartilha com todo mundo que Resenha de Artilheiro, toda semana, tem um novo episódio, um programa especial, o Esporte da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. João Paulo Quintela apresentando e ele, Hugo do Vale, nos comentários. E aí, campeão? Fala João Paulo Quintela, fala João, seja bem-vindo ao Resenha de Artilheiro. Estamos aqui de novo, né? Falar um pouco sobre essa rodada, né? Dos campeonatos brasileiros, né? E também as perspectivas, né? Semana agora de Copa do Brasil, Fortaleza enfrenta o Retrô, Ceará enfrenta o Palmeiras, o Ceará com uma missão um pouco mais difícil, mas é isso, vamos falar um pouquinho sobre tudo hoje, mais uma vez. E João Xavier, rapaz, estudante de jornalismo, já esteve aqui por dois programas nos bastidores, acompanhando, aprendendo um pouco, já no programa de rádio da mesma forma nos bastidores, já foi para o microfone comentar e analisar futebol e hoje recebeu o convite de estar com a gente aqui trocando ideias sobre os nossos times. Fala, João, satisfação te receber aqui, campeão. Cara, a satisfação é minha estar aqui, uma honra estar aqui no estúdio com vocês. E vamos falar de futebol, né? Que para alguma parte do estado foi triste, mas para outra foi muito feliz. Então, bora lá. Pois é, rapaz. Inclusive, o nosso amigo Cláudio Costa tá meio capenga, tá meio mufino, tá meio coisado. Só ele, meu filho. Não, o Márcio também. Márcio Mazula é o nome da fera. Tá até irritado. Felipe nem veio hoje. Tá chateado. Veio não. Tava meio coisado também. Só o Marcelino que escapou nesse final de semana, afinal de contas o time dele venceu. É o chefe também, o Edson tá de boa. Né? Ah, Edson Cunha também tá super feliz, e o outro chefe também Isaac tá de boa. Garcia também tá feliz. Lúcio Gleison Show também tá feliz. Mas tem umas chefes aí que não estão muito felizes, não. Pai, deixa isso pra lá. É verdade. Cara, vamos lá. Na Arena Castelão, mais uma linda festa da torcida do Ceará. Ceará, de novo, fazendo um jogo interessante, mais uma vez mostrando a sua qualidade e a sua competência. Léo Condé se destacando, afinal de contas, conseguiu montar o sistema defensivo do Alvinegro e foi subindo, foi crescendo o seu time no meio-campo e no ataque, mesmo com Pedro Raul sem fazer gols há 6 jogos, o Alvinegro conseguindo boas vitórias. E um detalhe, com Fernando Miguel no gol, 0 de gol sofrido. Hugo do Vale, Ceará e Sport. Muito bom, né, cara, o desempenho do Ceará. O Ceará aproveitou um momento ruim do esporte e em esporte de competição é justamente isso que tem que acontecer. Quando o seu adversário está numa situação ruim, você vai lá, se aproveita, vence 3 pontos e fica à frente da tabela. Principalmente o Sport, que é um concorrente direto do Ceará dentro da competição. O Sport que subiu junto com o Ceará e tem as mesmas aspirações dentro da competição. E largando na frente muito melhor, você pode dizer que o Ceará faz uma campanha muito boa nesse início de Brasileirão. É 1/3 da responsabilidade já cumprida dentro do Campeonato Brasileiro. Né? São 15 pontos de 45 que o Ceará tem que fazer e ainda performando numa pré-Libertadores. Isso é que é importante. Como sempre tem brasileiro disputando final de Sul-Americana ou de Libertadores, isso ainda passa a ser mais interessante ainda para o Alvinegro. Então é manter o que está sendo feito. Alguns ajustes precisam ser observados. Acredito que alguns dos titulares acho que precisam ser acompanhados mais de perto, porque vejo que o desgaste físico, principalmente, vem sendo um vilão para a equipe do Ceará. E já pensando em alguns substitutos que vejo que tem a competência para poder fazer o mesmo desenvolto dentro do campo, acho que pode já ser acionados. Fabiano Souza, por exemplo, já não é mais aquele que chegou com todo o gás desde o Campeonato Cearense. Lucas Mugni, até pela responsabilidade dentro do campo, né, já passa a ser um jogador que tenha que dar uma descansada, tem uma temporada inteira pela frente. Ainda tem Copa do Brasil, tem Campeonato do Nordeste, então são várias competições. Acho que o Léo começa a ter que pensar sobre isso. Pedro Raul é outro.
né? Jogador que veio, chegou, fez muitos gols, mas hoje a gente vê que ele já está um pouco mais disposicionado. Pode ser que um banco de reservas, pode ser que um descanso mesmo, ficando fora da lista, possa ajudar o Ceará em relação a isso. Por quê? O Ceará tem Rafael Ramos, que pode substituir o Fabiano. Tem E tem substituído bem, né? Tem substituído bem. Legal. Tem o Rômulo, que está substituindo muito bem o Mugni. Fora o Ailon, que já está à disposição, que pode substituir o Pedro Raul, como também o Lucas Mugni. Ainda tem o Guilherme, garoto da base, que a gente vê que todos os jogos que entra, ou faz gol ou tem participação muito precisa nos gols do Alvinegro. Beleza. Sim, eu queria também destacar a maior força do Ceará, na minha visão, do campeonato, que é o seu torcedor. Toda vez que o Ceará jogou em casa no Castelão, ele não perdeu. E a torcida vem jogando junto com o time, fazendo com que eles segurem resultados, acumulando pontos para conseguir fazer a gordurinha mesmo. Cara, são 13 pontos ganhos em 15 disputados. Exatamente. Venceu o Grêmio, aqui, né, em casa. Venceu o Grêmio, venceu o Vasco, venceu o Sport e empatou com o São Paulo. E Isso mesmo. vitória, né? Tem mais ganhou do Vitória. Tem um Vitória no Tem um PV, que foi uma vitória. Tem uma vitória, exatamente. Então são 5 jogos, 15 pontos disputados, 13 pontos, 0 derrota, quer dizer, muito bom esse retrospecto do Ceará em casa. A derrota que houve em casa foi pela Copa do Brasil, a gente destaca isso, tá? Porque hoje no rádio alguém citou lá no WhatsApp que perdeu para o Palmeiras, tá? Perdeu de fato. Copa do Brasil. Mas foi pela Copa do Brasil, não foi o Campeonato Brasileiro. O Léo Condé, inclusive, falou com a imprensa sobre essa partida, fez alguns destaques em relação ao posicionamento e ao treinamento. É legal que ele fala muito isso. Olha, surgiu um gol de bola parada, surgiu um gol numa situação de extremo. Por que ele fala isso? Porque ele tem treinado com o grupo. Então, para ele, isso é o fechamento do seu trabalho. Lógico, eu ensaiei, eu treinei e a coisa aconteceu. Léo Condé. O primeiro tempo ali bastante truncado. Conseguimos fazer um gol numa jogada de lateral, né? Uma segunda bola. A importância de estar atento a todo momento, em todo lance do jogo. E depois ficou um jogo ali onde poucas situações de gols, né? Foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí estrategicamente a gente sabia que eles iriam se lançar e jogando com uma linha de 3, a gente queria explorar as costas dos alas, né? E a gente conseguiu fazer isso bem. Eles tiveram mais volume, mais posse, mas aquela chance clara assim então, não teve. Mas a gente conseguiu uma boa roubada de bola, uma boa transição ali, um passe bom do Diego, achar o Galeano e fazer o segundo gol e praticamente definir a partida. Aí ele falou, né? Falou sobre isso e aí foi pontuando e a gente analisou da maneira precisa, como o Léo Condé fez. É importante a gente falar sobre isso, porque no futebol de hoje, principalmente, você tem que buscar outros artifícios. Né? Não dá para você só na bola rolando, trocando passes, esperando o erro do adversário, você tem que se prevalecer de outras coisas e a bola parada, ela é muito latente hoje no futebol. Seja no escanteio, seja na falta, seja no cruzamento, né? Enfim, seja num lançamento do goleiro. Tivemos uma excelente oportunidade, mais uma vez perdida pelo Lelê, de um lançamento do Fernando Miguel. Sim, né? exato, Saindo da área, exato. ele fez uma conexão direta, isso também faz parte. O primeiro gol do Ceará, oriundo de uma batida de lateral, por exemplo. Né? Se utilizando ali do Pedro Raul, muita gente vai para cima dele esperando para que ele seja o principal cara, ele pode tocar nessa bola e aí uma segunda bola sobrar como sobrou para o Lucas Mugni. Já teve outros jogos que não foram aproveitados, mas essa segunda bola acabou caindo nos pés dos jogadores alvinegros. Então, a cada espaço de tempo que o Ceará vai ter para treinar, para trazer esses outros jogadores para serem opções como titulares, vai ser melhor para o Ceará ser bem aproveitado dentro da temporada. Eu acho que o Ceará tem plenas condições de mais uma vez chegar a uma semifinal de Nordestão. Eu acho que isso está ficando bem claro. Até pelo que vem apresentando o Fortaleza, está apresentando uma instabilidade. O Bahia é outro time instável que está focado na Libertadores, assim como o Fortaleza. O Sport está nessa situação que a gente já conhece. E aí sobra outros times que, aparentemente, o Ceará é melhor tecnicamente e taticamente. Mas a gente sabe que no campo, né, o que funciona é o que realmente você apresenta durante o jogo. Então o Ceará está mostrando esse leque de oportunidades. E enquanto a gente
destaca um jogador ou outro, toda rodada o Ceará vem trazendo uma novidade interessante. Já foi o Fabiano, o Lucas Mugni, o Pedro Raul. O único que eu vejo que tem assim uma regularidade impressionante é o Dieguinho. Um jogador que entrega muito no meio campo. É um jogador que desarma, é um jogador de potência e arranque do Ceará na retomada da defesa para o ataque. Está dando até lançamentos. Perfeita a bola que ele entregou para o Galeano, que é outro jogador que vejo que vem numa regularidade. Não começou tão bem, mas justamente as oportunidades que recebe, está aproveitando. Não só dando assistências, não só fazendo a função do extremo principal, que é a recomposição no meio campo, mas fazendo gols. Né? O homem fez um gol agora, que realmente difícil de perder, mas aí com certeza ele teve a capacidade de fazer que muitos estão perdendo uns mais fáceis do que isso. E o Galeano que vai ser convocado para a seleção paraguaia, né? Isso aí também é um ponto importante. A gente destacava no programa de rádio também que Kusevich, convocado para a seleção do Chile no futebol cearense, Kervin Andrade, convocado para a seleção da Venezuela no futebol cearense, e agora o Galeano sendo convocado para a seleção do Paraguai, jogando no futebol cearense, o que mostra justíssima convocação, o que mostra o potencial, a crescente do nosso futebol. Fora o Cauã, que foi seleção brasileira, também convocado, perfeitamente, né, que é uma porta e um alerta, né, como a gente estava falando no rádio. O futebol daqui tem sim condições de ter selecionáveis, né? Se no Paraguai enxergaram, se na Venezuela também, e agora no Paraguai também estão encontrando, na seleção brasileira pode abrir oportunidades, até porque a gente já teve várias condições de, por exemplo, chamar um João Ricardo para a seleção brasileira, um Hércules para a seleção brasileira. Eu acho que teve condições, inclusive, de até mais jogadores. A gente não está pedindo para ser titular. A gente está pedindo para ter uma oportunidade. Porque no final das contas, né, na seleção brasileira e em outros grandes times e outras seleções, a gente está observando muito mais os jogadores que têm vontade de defender a camisa da seleção brasileira do que simplesmente só vir contribuir ou só desfilar com a camisa da seleção brasileira. Então pronto, essa informação sobre o Galeano convocado para a seleção do Paraguai você encontra no Instagram, tem até essa artezinha bonitinha aí, no Instagram do Resenha de Artilheiro, tá? @Resenha de Artilheiro no Instagram. E não só essa informação, tem tantas outras atualizações do nosso esporte. Eu quero compartilhar com vocês agora a tabela de classificação da Série A. E aí vocês vão analisar com a gente também essa tabela, onde o meu Verdão, o Palmeiras... Vocês sabiam que eu torço Palmeiras? Sabia. Sabiam? Sabia. Torço Palmeiras. Também, né? Acho que já falou. Também, né? Até a página 2, né? Não, Palmeiras, o meu time, o Palmeiras é líder da competição. Não me lembra não, macho, essas coisas não. Ó, vamos lá, tabela de classificação. Nós temos aqui o Palmeiras com 22 pontos em 9 disputados, 9 vezes 3, 27, bem pra caramba, né? Excelente bicho? aproveitamento. Conseguiu virar contra o Bragantino, que estava assumindo a liderança. Mas aí o Palmeiras melhorou. Né, cara? O Bragantino, o Red Bull estava... aproveitando esse gancho aqui do João, é importante a gente falar do que hoje no futebol está sendo mais importante. O Palmeiras está ganhando e está vencendo os seus adversários por conta de não desistir dentro do jogo. O Palmeiras, do primeiro minuto que começa a partida até o final, ele não desiste em nenhum momento. Tanto é que a maioria dos gols do Palmeiras é feito no finalzinho do jogo e às vezes até nos acréscimos. Estava empatando com o São Paulo, inclusive, na Arena Barueri, se eu não me engano, o jogo foi lá. E aos 48 minutos o Vitor Roque foi lá e fez o gol. Estava perdendo do Red Bull, quer dizer, é um time que não desiste. E não morre facilmente, né? E não tem cansaço, né? Você vê que assim, o time entrega muita coisa, aí a gente vai falar do financeiro. É onde tem muitos clubes que também tem financeiro e não está conseguindo fazer a mesma entrega dentro do campo para poder ter 22 pontos de 27 que você tem que buscar. Né? O Abel conduz muito bem os jogadores e roda, né? Roda o elenco muito bem. Faz essa rotação legal. Pelo menos nas últimas temporadas do Campeonato Brasileiro, de Série A, a gente não via os times favoritos indo tão bem no começo de competição. A gente sempre pensou, Palmeiras e Flamengo, nos últimos anos, tá? Vão sobrar.
só que não começava tão bem, talvez por foco em outras competições. Aí tinha vários times, inclusive o próprio Botafogo, enfim, vários times que saíram na frente. Nesse ano não. Palmeiras é líder e bem, e o Flamengo é o segundo colocado com 18 pontos, só que tem uma surpresa, para mim pelo menos. O Cruzeiro está brigando na parte de cima desde o início, cara, assim como o Red Bull Bragantino. Cruzeiro é o terceiro com 17, Red Bull é o quarto com 17. E a outra surpresa, obviamente, é o quinto colocado nesta rodada, até o final da rodada. O Ceará com 15 pontos é o quinto. O Tricolor de Aço, ele está em 14º colocado com 10 pontos. E a zona de rebaixamento tem, nesse momento, Grêmio com 9, Juventude com 8, o Santos, que jogou contra o Santos tem 5 e o Sport tem 2. Foi ontem Santos e Corinthians. Grêmio, Juventude, Santos e Sport. Santos está mal pra caramba. Que diga assim de passagem, o Santos está mal, mas depois que o Kleber Xavier melhorou bastante. É um time que hoje a gente encontra uma situação tática já Você consegue aparente. ver alguma diferença, né? Você já consegue ver a alguma evolução diferença. já. Agora ontem, o Klaus mais uma vez participou de uma das cenas lamentáveis. Né? O cara conseguiu, ele excluiu um jogador da equipe do Santos pura e simplesmente por falta de atenção e por tentar fazer uma média no jogo. Né? O cara foi empurrado, ele que caiu, ele que sofreu a falta, ele que sofreu o ato de violência do jogador do time do Corinthians que recebeu um cartão amarelo. E aí ele recebeu uma pressão tão grande que no momento ele foi e apresentou um cartão amarelo para o Escobar, que já tinha o cartão amarelo. Nem lembrava, né? Tanto é que quando ele puxa o cartão, você pode olhar no semblante dele, quando ele puxa para dar o cartão, ele lembra. Né? E aí ele vai e dá o cartão, não tem como voltar atrás. Expulsou e prejudicou o Santos, porque o jogo estava 1-0, mas como eu disse, o Santos estava apresentando até uma situação interessante. Né? O Soteldo saiu machucado, que é outra falha, outro ponto negativo para o Santos, né? É um jogador que chegou e ajudou muito. Tem o Rolês, é esse jogador que está jogando bastante dentro da equipe do Santos. O próprio Tiquinho Soares. Enfim, estava apresentando até um bom futebol, mas aí literalmente foi prejudicado pela arbitragem. Mas é como a gente está falando, esporte de competição, o jogo aconteceu, perdeu, é menos 3 pontos e segue o campeonato. Acho que preocupante a situação do Santos e do Grêmio, principalmente. São dois times assim que são de chancela de campeão mundial, campeão de Libertadores, campeão brasileiro, mas que hoje apresentam um futebol muito abaixo do que se tem de competição dentro do Campeonato Brasileiro. São 2 dos 4 que subiram no ano passado, né? Santos e Sport. Santos e Sport estão dividindo aí a lanterna e a vice-lanterna da competição até aqui. Em contrapartida, o Mirassol e o Ceará vêm apresentando um campeonato muito efetivo, assim, conquistando vitórias. O Mirassol pela primeira vez na Série A e o Ceará que parece que aprendeu em ter caído da Série B, né, e voltado para a Série A e aí apresentando realmente um modelo, não só um modelo de jogo, né, mas um modelo econômico e administrativo do Ceará que a gente tem que enaltecer. Lógico. Durante muito tempo, muita gente criticando, em alguns momentos com razão, né, algumas atitudes do Ceará, mas hoje o time do Ceará e também a parte administrativa do Ceará trabalhando muito bem, os nomes desconhecidos, mas que estão entregando aí um futebol muito de qualidade. Os artilheiros da competição até aqui, Verratti, que fez 2. A propósito, no sábado, nós tivemos quase todos os gols do Campeonato Brasileiro de estrangeiros, né? Apenas André Silva, do São Paulo, que foi um gol de brasileiro. O resto tudo foi estrangeiros. Verratti fez 2. Foram 9 gols ou foram 8 gols? E só um de brasileiro. Acho que foi no sábado. Verratti fez 2, tem 7 gols agora, assim como a Arrascaeta 7. Yuri Alberto, do meu timão, tem 5. O Caio Jorge também tem 5. Pedro Raul tem 4, né, cara? E é porque tá um tempo aí sem fazer gol, velho. Mas, enfim, tá bem pra caramba também. Deixa eu mudar de pauta aqui, virando a página, eu quero falar sobre o Floresta, cara. O Floresta que jogou neste final de semana pela Série C, jogou contra um time muito conhecido e tradicional a nível nacional, porém, quem viu o jogo percebe o quanto o Guarani vai mal das pernas. Infelizmente, o nosso verde, o Floresta, não conseguiu vencer o Guarani, foi 0-0, o Guarani de Campinas. O jogo aconteceu em Horizonte e nós
fizemos esse jogo, tá? A nossa produtora cobriu esse jogo que dava para ter vencido, cara. A gente vê que o Floresta era muito superior ao Guarani nessa partida. É até um cenário parecido com o Fortaleza, né? Que não conseguiu marcar contra o Bucaramanga, o Floresta não conseguiu marcar contra o Guarani. E são esses jogos que no final eles pesam, né? Porque, pô, se o Floresta tivesse ganhado, talvez chegasse ali para a classificação. Mas já como empatou, agora não tem o que fazer. Cabeça para frente e seguir para o próximo confronto. É isso, cara. O Floresta vem melhorando. Isso é muito legal, porque ele estava até 3 rodadas na zona na lanterna, na zona de rebaixamento, conseguiu sair. Hoje está no meio da tabela de classificação. A gente consegue ver uma evolução. Lógico, não pode pecar na finalização, tem que fazer valer o resultado, Hugo. O que vale para os outros, né, que jogam contra os times cearenses, vale para os times cearenses também. Lógico. A gente já falou aqui da competição, Série C é quase uma Série B. Né? Você tem um Guarani de Campinas que já foi campeão brasileiro, já foi campeão paulista, já revelou imensos craques aí para o nosso futebol, Luizão, Djalminha, Amoroso, Neto, né? Vários outros, craque Neto, né? Até para poder não pisar na bola aí com o craque, né? Mas enfim, né? Teve a oportunidade, jogou no Domingão, né? Teve tudo ao seu favor e não aproveitou. Um jogo como esse, com essa oportunidade, é difícil dentro da Série C. Né? A gente estava falando lá no rádio. A gente tem a oportunidade, por exemplo, de pegar um time em uma má fase, né? Seja dentro de casa ou fora de casa, aí é que você tem que estar preparado para se aproveitar, independente do adversário. É como numa luta de boxe, por exemplo, alguma coisa. Se o cara está mal naquele momento, você tem que se aproveitar para golpeá-lo. Né? E acabou que a gente até viu que o Floresta tentou. Outro ponto importante para poder a gente falar sobre o Floresta, não é passando panos quentes e também não querendo arrumar desculpas, mas o Leston chegou há pouco tempo, a gente sabe que o campeonato tem as dificuldades, claramente a gente vê que ele vem implementando a sua forma de jogar no Floresta. Estava sendo treinado por outro treinador, com outra mentalidade, com outros jogadores, e isso faz parte do sofrimento dentro da competição. Eu acho que o positivo é que o retorno já foi dado muito rápido. Agora, eu acho que as vitórias é que tem que acontecer o mais rápido possível e, de preferência, tendo a sua constância, né? Que é o que eu acho que vem acontecendo com os nossos outros clubes, e aí não na Série C, mas na Série D, que é o que a gente vai já falar também. Ó, João, só para reforçar o que o Hugo está dizendo, olha a tabela de classificação, veja comigo aí a tabela de classificação. A Ponte Preta, tradicionalíssimo, tá? É líder da competição. O Caxias, o Brusque, o Maranhão, o São Bernardo, o Ituano, que já foi campeão paulista, não foi? Já foi campeão paulista. Revelou vários craques também. Londrina, revelou vários craques também, é verdade. É verdade. Londrina, CSA, isso é Série C, gente. CSA, Náutico, tá? E o Floresta é o 11º, corrigindo, eu falei que era o 10º, não foi? É o 11º, tá? O Floresta, 11º agora. Aí tem o Retrô, time que é mais novo, é mais recente, só que fazendo frente lá em Pernambuco. 4 anos seguidos disputando semifinal do Campeonato Pernambucano. Então, e sendo campeão, inclusive. Já foi campeão, exatamente. Aí Botafogo da Paraíba, muito forte, tradicional, belo. Figueirense, cara. Figueirense acho que disputou até Libertadores, né? Libertadores, exatamente. ABC, o Guarani, que já foi campeão brasileiro em 78, Confiança, quer dizer, times difíceis na Série C, cara. E esses resultados aí, como este, fazem a diretoria pensar mesmo. Por que a gente não ganhou? CSA, inclusive, campeão brasileiro da Série C quando disputou com o Fortaleza, né? Verdade. E o próximo jogo do Floresta é justamente contra o Ituano, um jogo difícil, porém, na tabela de classificação, é um jogo muito importante para o Floresta, porque o Floresta tem 8, o Ituano tem 11, em vencendo, tem 11? Tem 10, em vencendo, toma o lugar do Ituano nesta competição. Desculpa, viu, João? Acho que está errado, né? O CSA não disputou, acho que o final da... Não? Não. Acho que não. Série C? Acho que foi semifinal. Eles disputaram a semifinal e aí o Fortaleza não, foi com o Tupi. Eliminado. Ele foi com o Tupi para... até porque se fosse a final de Série C, ele teria subido antes, né? Sim. Teria subido antes. E não foi o caso.
Ok, a gente vai para um rápido e breve intervalo. A gente volta já já para falar, aí sim, de Tricolor de Aço, infelizmente perdendo para o Vasco da Gama, e também Série D, 4 representantes cearenses nessa competição nacional, que também está difícil, viu, gente? Série D também está complicado pra caramba. Sai daí não que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Resenha de Artilheiro, trazendo tudo sobre o futebol cearense. E agora a gente entra na pauta Tricolor de Aço. Fortaleza foi até São Januário e perdeu de 3-0 para o Vasco da Gama. E posso ser sincero? Cabia mais, cara. Vasco jogou como poucas vezes nessa temporada e venceu bem o Tricolor de Aço. 3-0, 2 gols do Verrete, 1 do Nuno, e o Fortaleza não conseguiu sair para o jogo, tá? As laterais, meu irmão, em especial, para mim, foi o ponto fraco do Fortaleza, negativo do Fortaleza neste jogo. Os extremos do Vasco sobraram diante do... Olha só, rapaz, apareceu aí, né? Então vai lá, com o resultado o Fortaleza permanece com 10 pontos e ocupa a 13ª posição. E aí, Hugo do Vale, Fortaleza contra o meu Vasco... Ah, não, eu sou Fortaleza. Contra o Vasco da Gama. Você é Vasco e Corinthians, isso aí eu sei. Todos os times. Mas vamos lá, cara. Avaliando como a gente comentou no rádio mais cedo, né? Inclusive até convidando aí a todo mundo. 11 da manhã até as 13 horas tem resenha de artilheiro na FM Fortaleza 90,7. Estamos lá também marcando presença e falando sobre futebol e esporte em geral. Cara, a avaliação que eu fiz foi que o Fortaleza, fiquei preocupado logo na escala inicial, né, como a gente falou. Acho que não tem problema do Pikachu entrar no jogo, né, mas quando você adiciona o Pikachu ao Pochettino, ao Fortaleza, você já perde um pouco de potência. Né, onde você tem o Marinho, aí você pode botar o Pochettino. Mas antes o Fortaleza estava com Marinho e Martínez. Então o meio campo que tem Martínez, Rosseto e Sacha, ele consegue dar uma sustentação no meio campo. Quando você coloca o Pochettino, perde um pouco de potência. Ganha em criatividade, mas perde em potência. Você colocando o Pikachu no lugar do Marinho, você também ganha em criatividade, mas perde em potência. Com isso, o Fortaleza tem a sua primeira linha fragilizada. Você não consegue tanto incomodar o adversário da forma como você já vem incomodando. Os outros dois jogadores, Breno Lopes e o Lucero, fazendo aquela mesma situação que a gente já conhece, né? Mas eu acredito que aí foram os dois problemas que o Fortaleza teve, tanto é que levou um gol com 4 minutos de jogo. Né? Com 4 minutos o Fortaleza já leva um gol e justamente pelos lados do campo. Então o Fortaleza com um corredor fraco ou com um corredor sem tanta força, ele fica mais vulnerável. Uma troca de passes, onde o Pikachu não conseguiu acompanhar, né? E aí o Nuno acertou um chute que, sinceramente, eu acho difícil ele acertar novamente. É um jogador de qualidade, né? Mas faz uma tabela ali na entrada da área, 1-2, facinho, e aí ele acabou, né, colocando ali, dando uma curva na bola, difícil para o João Ricardo. Dentro do primeiro tempo ainda, o Fortaleza consegue se estabilizar no campo, né? Ele consegue ter algumas ações, inclusive até chance de gol, mas perde. Não consegue ter essa chance de gol. E na volta para o segundo tempo eu falava, tem que consertar essas alas. Fortaleza, se quiser manter o Pikachu, tira o Mancuso, coloca o Marinho, do lado esquerdo tira o Gonçalo e coloca um outro jogador ali pelo lado para ajudar o Breno. Por exemplo, o Pacheco poderia muito bem ter entrado e ter fortalecido o lado do Fortaleza. Só que o Vojvoda veio e muda onde não precisa mudar. Ele mexe mais ainda no meio campo. Então o meio campo, que já estava fragilizado com o Pochettino em marcação, ele traz o Paul Fernandes e o Martínez. Tira o Sacha e o Rosseto. Não é a mesma coisa. Se ele estiver achando que o Rosseto faz a mesma função que o Paul Fernandes, o Paul não faz, o Paul não tem a mesma intensidade, o Paul não tem o mesmo senso de marcação. O Sacha, agora é que a gente entende porque que ele saiu. Né? Foi detectada uma fratura no braço,
né, no rádio, inclusive, e aí o atleta vai passar pelo menos 2 meses fora. Que o Fortaleza perde muito com esse jogador estando de fora. Concordo. Ele é o principal jogador do meio-campo do Fortaleza nos últimos jogos, inclusive quando o Fortaleza estava perdendo e muito mal, inclusive dentro do campo. Então o Fortaleza acabou se prejudicando mais ainda. Tanto que, se todo mundo achava que 4 minutos era ligeiro para o Fortaleza levar um gol, com menos de 2 ele leva o segundo gol. Né? E justamente, mais uma vez, pelo corredor do Fortaleza. Fortaleza tenta se estabilizar dentro do campo, mas não consegue. O Vasco jogando dentro de casa, em São Januário, e ali com a preleção do Diniz, o Diniz chegando, o cara querendo mostrar serviço para ser titular, o Vasco cresce para cima do Fortaleza e consegue ser bem melhor. Como você falou, foram 3-0, mas poderia ter sido mais. O Vasco, em alguns contra-ataques, acabou não tendo a felicidade de fazer o gol, ou o gol foi anulado, né, por motivos óbvios, que foi o VAR. O Vasco chega ao 3º gol e aí o Fortaleza, com todas as modificações que fez, colocou, por exemplo, 2 atacantes na área, tentou colocar de novo, e eu achei errado, o Kevin Andrade no lugar do Breno Lopes. Agora, não podemos deixar passar em branco mais uma irresponsabilidade e falta de compromisso do Marinho. Sim. Um cara que foi colocado no jogo, e aí não querendo trazer para o meu lado, mas assim, um corredor que estava fraco. O Vojvoda entendeu isso. Ele tirou o Mancuso. Ele trouxe o Pikachu para ser um jogador ali fazendo uma ala, já que ele trouxe 3 zagueiros. Ele fez uma linha de 3 defensores, colocou o Pikachu ali e liberou o Marinho. Aí você pega o cara com menos de 20 minutos dentro do campo, ele faz um negócio desse. 5 minutos em campo. Meu Deus. E aí ele vai e entra na onda do jogador do Vasco. Na primeira vez que ele vai marcar o jogador do Fortaleza, ele cutuca e o Marinho tenta dar a cotovelada. Ali ele sai de perto. O jogador do Vasco, prevendo que ele ia fazer coisa pior, porque estava perdendo o jogo, chega de novo dando aquela velha chegada que o jogador não gosta. Tá? O Cláudio sabe, aquela beliscada aqui no tornozelo é a pior que tem. Ele faz bem, viu? É a pior, dá um valor aí. É um comedorzinho de tornozelo, é o homem aí. É conhecido aí. Menino. E aí ele vai e faz isso, e o Marinho literalmente solta o braço em formato de cotovelada mesmo, agressão total, onde não tem outra escapatória, é expulsão. Então o Fortaleza, que já estava com dificuldade de leitura de jogo, quando ele se arruma, o próprio Marinho desfaz o que o Vojvoda fez. Então, lamentavelmente, uma noite a ser esquecida pela torcida do Fortaleza, pelos jogadores do Fortaleza. Ele mais uma vez veio com pedido de desculpa, mais uma vez veio com pedido de perdão, só que o Fortaleza não pode viver nessa situação de jogador, que atua dessa forma e depois pede desculpa. Foram 3 pontos desperdiçados com um adversário que o Fortaleza não é que tem por obrigação, mas tem que, por responsabilidade, buscar pelo menos um ponto, mesmo fora de casa. Não ganhar, beleza, mas pelo menos um ponto. Filosofia também. Ou então pelo menos implementar o seu modelo de jogo. Até ali o Vojvoda não tinha conseguido, mas aquela modificação, sim, poderia ser uma coisa para fortalecer o Fortaleza. Né? Então, eu acho que esse conjunto de coisas fez com que o Tricolor, mais uma vez, viesse a um revés. Tomara que isso não seja reflexo para os próximos jogos, até porque tem jogos super importantes na sequência. Perfeito. Tem o Retrô na quarta-feira, tem o Cruzeiro no final de semana e tem o jogo mais importante do Fortaleza, que é contra o Racing pela Libertadores, se quiser continuar na competição. Ótimo que vai continuar pela Sul-Americana, caso não ganhe, mas seria interessante ganhar do Racing até para trazer de volta aí a felicidade para o torcedor. E aí, João? Cara, o Fortaleza não conseguiu implementar de jeito nenhum a sua filosofia, não fez um bom jogo, como o Hugo disse, e realmente às vezes a gente se pergunta, o que o Vojvoda poderia fazer? Ele escalou mal as laterais, tentou mexer, como o Hugo disse, mas assim que ele coloca, o jogador é expulso. Ele não tem culpa, né, velho? Exatamente. Ele volta no segundo tempo, com 2 minutos de jogo, outro gol do Vasco. Então, acho que foi mais culpa dos jogadores, mas também ele teve na escalação, como você disse, em trocar novamente os laterais, que é uma marca do Vojvoda, que é sempre trocar o elenco. Então, acho que nesse jogo foi arriscado colocar o Gastão Ávila, tanto é que aquele corredor estava muito aberto para os jogadores do Vasco, e foi aí que resultou os gols. Então, ter cuidado mesmo nessa escalação antes para... Me perdi aqui, ó. Mas, pronto.
Beleza. O Juan Pablo Vojvoda, para mim, o Juanzito, ele falou sobre esse jogo, né, cara? Ele tentou justificar essa derrota por 3-0. Fueron 3 minutos, tivemos una opción muy clara nós y eles tiveram a primeira opção, foi bom gol. E o segundo tempo aconteceu o mesmo jeito, ¿no? Con 1 minuto de jogo já estávamos 2-0 abaixo, então analizar una partida táctica a partir de 2 goles de diferencia en tan pocos minutos es difícil, mas tivemos nuestras opciones, tivemos para empatar o jogo, faltou la eficacia que temos que ter en esos momentos. Acho que tivemos 2 o 3 opciones no primeiro tempo, como o adversário também teve, mas o adversário foi contundente de cara ao gol e nós no fuimos o no tivemos esa eficiencia que hay que ter. Y después, con un 2-0 abajo, jugando fuera de casa, con un adversario que precisaba la victoria, como la precisaba la gente, nos dejamos espacios y bueno, en análisis después de un 10 versus 10 se convierte en otro tipo de partida, ¿no? Con mucho más espacios, con un adversario ganando por 2 goles y un Fortaleza que bueno, que estaba con la desesperación de por lo menos hacer un gol. Bueno, no, si hacíamos un gol metíamos nuevamente en la partida, más o gol fue de adversario y bueno, ese fue análisis de lo que aconteció esta noite. Hugo do Vale e João, cara, só pra gente expectar o próximo jogo, agora no meio da semana, contra o Retrô. O primeiro jogo foi quanto? Foi 1-1. 1-1. O jogo vai ser lá, né? Aqui. Ih, rapaz, então ponta 7-3 pro Fortaleza aí. Mas, O rapaz. que você espera nesse jogo aí, João? Cara, o Fortaleza Eu tô lá, ó. Vai eu, o Cláudio Costa e o Filipeta. Leve o Márcio pra ele se desestressar, Cara, compra Fortaleza lá não- uma pizzazinha Pronto, pra ele, vou levar. uma cervejinha, pro homem ficar de boa. Lá no. O homem tá zangado, lá tá no, zangado. lá no camarote, lá no camarote. Olha aí. É, vamos narrar um pro camarote. Diz Cara, aí, O João. Fortaleza não pode vacilar como vacilou com o Vasco, porque os próximos confrontos são importantes, é um mata-mata de Copa do Brasil, vale o investimento, então... E o placar tá 1-1, então você vai ter que criar para não levar a confronto para as penalidades, para não se complicar, para não cansar os jogadores, porque também vai ter o confronto contra o Racing, que é muito importante. Então o Fortaleza vai ter que ter muito foco e muita objetividade se quiser resultados positivos nesses jogos. Tá bom. A gente vai seguindo aqui a nossa pauta. Eu quero falar agora sobre o Iguatu. No Morenão, o Iguatu foi derrotado pelo Altos do Piauí por 3-2, cara. Macário e Amorim marcaram para os piauienses. Parecia até o TP. No primeiro tempo é desse jeito. Graças Na a segunda Deus, etapa, né? Alisson e Leozinho empataram para o Azulão, mas Borges fez o gol da vitória do Altos aos 38 minutos do segundo tempo. Poxa, cara, em casa é difícil vencer o Iguatu, mas o Altos está jogando pra caramba, é o líder da competição, está com uma regularidade super interessante e venceu 3-2. É o terror dos cearenses, né? É o Altos terror dos Piauí, né? cearenses. E É o terror contra dos o cearenses. Iguatu, cara, é importante a gente salientar o que eu falei agora há pouco, né? Sobre uma questão de mudança de comportamento, a espera do treinador, como eu falei do Leston Júnior, serve para o Iguatu também, que recebe de volta o Washington Luiz, que é um cara que conhece demais a cidade de Iguatu. O futebol do Iguatu pode-se dizer que teve uma evolução com o comando técnico desse profissional que é muito bom, já mostrou uma diferença muito grande dentro do campo e o jogo não foi fácil, né? Podemos dizer que o Altos saiu com a vitória, a diretoria e inclusive o próprio Washington Luiz reclama de um lance que originou o terceiro gol. Cabe sim a observação, a análise, né? A gente sabe que não vai mudar o resultado da partida, mas é como eu falei, é igual você ser assaltado e deixar de fazer o BO, aí não tem condição. Então, como você foi prejudicado, você tem sempre que dar aquele alerta para alguém ficar ligado, até porque, assim, é um jogo importante, são pontos que, por exemplo, o Iguatu perdeu e que vai fazer falta. A Série D, assim como a Série C, vem trazendo um nível bem maior, bem alto, né? O Altos, por exemplo, que é participante da Copa do Nordeste, Sim. é um time que é campeão do seu estado, então tem a sua qualidade e a gente sabe que os nossos times jogando contra eles, a gente vai ter um pouquinho, né, de inferioridade. Sim. Mas pelo que vem apresentando de um modelo de futebol e se destacando no Campeonato Cearense, e aí eu retorno a falar sobre a importância do Campeonato Cearense. Se não fosse o Campeonato Cearense,
Iguatu, Maracanã, Pacajus, Atlético Cearense, dentre outros times que participam do Campeonato Brasileiro, não teriam essa bagagem, porque estão jogando com o Ceará, com o Fortaleza, com o Ferroviário, que são times que têm um nível bem maior, um nível técnico principalmente, e eles buscam essa participação para poder sair desse âmbito aqui de jogar só Campeonato Cearense. Então foi uma derrota, a gente não pode dizer nada diferente sobre isso, perda de 3 pontos e tem que ir atrás de recuperar. A gente sabe da qualidade, está se recuperando, principalmente dentro do campo, da forma de jogar, e a gente espera que isso se transforme em 3 pontos, mais 3 pontos, e assim ele se classifique para a próxima fase. E aí, João, Iguatu, que é muito bem em casa, mas como foi pontuado aqui, né, cara? O Altos é muito bem, está muito bem nesta competição. É o líder da competição com 11 pontos conquistados. Até aqui o Iguatu está na 3ª colocação. Considerando que era o líder, talvez assim não seja uma partida para se jogar fora. Porque, aliás, foi um jogo. Chegou ao empate também, Chegou ao né? empate, então o líder costuma ser superior aos outros times, tem mais investimento, campeão do seu estado, como o Hugo falou. Mas, cara, agora não tem o que fazer. Próximo jogo, o Iguatu tem que vir forte, porque nenhum jogo vai ser fácil nessa Série D. A propósito, o próximo jogo do Iguatu é contra Tocantinópolis. Bem difícil, né? Fora de casa. É lá. É fora de casa, é bem complicado, é uma saga, né? Que inclusive o Maracanã passou faz pouco tempo. Ambos com 6 pontos, 3º e 4º lugar. Extrema importância, né? Caramba. O próprio Fortaleza também, quando teve na Série C, né, na época, disputou uma partida contra o Tocantinópolis e sofreu bastante. Lá tem sempre um trajeto que eles têm que fazer de balsa, de barco. Tem essa parada aí. Se eu não me engano, é bem complicado. Mas assim, não é crítica, mas é sim uma dificuldade que acontece dentro da competição. Isso vai acontecer, então tem que estar preparado, né? Lembrando que o treinador do Tocantinópolis, Reginaldo França, né, que é nosso aqui, um treinador que passou em vários clubes, Tiradentes, Maracanã, se eu não me engano, não, Maracanã não, Tiradentes e Maranguape. Desculpa, Maracanã não, Maranguape. Excelente treinador e está fazendo muito bom trabalho por lá. Falando em 13, né? Que a gente vai já falar ou já falamos? Vamos falar já. Vamos falar já, né? Então já a gente também diz quem é o treinador do 13. Então pronto, vamos falar agora de Maracanã. Jogo que o Maracanã fez, até saiu na frente com um gol e... Wilker, um gol de Wilker. Me ajuda, se for me ajudar, me ajuda. Se não for, não ajuda não. O Parnaíba virou 2-1, o jogo foi lá no Piauí também, com gols de Bismarck e Rafael e Gabriel. 3-1 foi? 3-1 o jogo, né, cara? Ronaldo a gente descontou para a vitória e a vitória ficou com o time piauiense. 3-2, né? 3-2, é verdade. Maracanã tem 5 pontos no seu grupo. Cara, e aí? Maracanã contra o Parnaíba, também um jogo difícil. A gente alertava, né? Que seria um jogo complicado. E o Maracanã precisando vencer para não se afastar do G4. Hugo. Cara, acho que é a mesma linha de raciocínio. Acho que na questão do Maracanã, acho que é só uma questão de concentração. Né? Porque o treinador é o mesmo, o modelo de trabalho é o mesmo, né? Vem fazendo bons campeonatos. O Maracanã que está na Copa do Brasil, vai ter aí o jogo de volta contra o Internacional. Fato. A gente sabe que foram 3 jogos que o Maracanã teve até aqui na Copa do Brasil e fez muito bem, principalmente financeiramente ao time. Mas assim, não pode ficar pensando no Internacional toda hora. Isso vai atrapalhar no campeonato da Série D. Não sei se é isso, é só aqui uma suposição. É agora também, é? Que eu acredito. Eu acho que é essa. Que eu acredito que assim, não tem como você estar jogando no Maracanã, com todo respeito, e aí você já ter jogado contra o Internacional, ter feito uma excelente partida. O time do Maracanã perdeu só de 1-0. Né, uma coisa que realmente muita gente nem apostou que poderia acontecer, mas justamente por esse trabalho que o Júnior vem fazendo, com todos os seus jogadores, comissão técnica, né, que não pode perder a concentração dentro da Série D. Esse é o campeonato do Maracanã. Não estou dizendo que tem que abandonar a Copa do Brasil, mas o campeonato que você tem que focar 100% é a Série D. Eu até tinha falado aqui que apostava muito, com todo respeito aos demais. Mas fora o Ferroviário, Maracanã e Iguatu têm totais condições de chegar até, por exemplo, às fases finais do campeonato.
Mas se não mantiver essa concentração nos jogos, e aí perder pontos, mesmo que seja fora de casa, e tendo todo o respeito contra o Parnaíba, pelo que acompanhei, dava para o Maracanã ter conseguido pelo menos um empate, trazido para cá. Eu acho que até acordou tarde demais, né? Que terminou 3-2, o Ronaldo diminuiu. Se tivesse um pouquinho mais de tempo, mas o si não existe em canto nenhum, né? E principalmente no futebol. O Maracanã ele tem que entrar com a mesma mentalidade que está entrando na Copa do Brasil. Isso que o Hugo falou. Não pode entrar com essa soberba, não sei se posso falar isso, mas... excesso de confiança. Excesso de confiança, pronto. E tem que entrar atento em todo jogo. Tomou 3-2 de virada. 3-1, né? Tomou 3, fez 1-0, Fez 1 a 0, tomou tomou 3-1 e aí fato, sim, né? e chegou ao 3-2. tem que manter essa mentalidade da Copa do Brasil na Série D. Parnaíba que ainda é, na verdade, lanterna da competição. Mesmo com a vitória, ainda continua lanterna do seu grupo, no caso, né? Eu sei que é difícil, controle de ansiedade, o cara fica com o psicológico abalado, o cara quer queira ou não, quer jogar aquela partida. O Júnior, talvez, por exemplo, esse jogador aqui segura mais um pouco, ou não coloca, entra depois, entendeu? Isso tudo faz parte do futebol. Mas quando termina e o prejuízo vem, aí fica complicado, né? Perder para o Parnaíba, respeitando demais, né, tudo que envolve o time de Parnaíba, mas dava para o Maracanã ter trazido aí pelo menos um pontinho para ficar fortalecido dentro do grupo, que eu acredito demais, que passando essa situação de Copa do Brasil, aí a gente vai ver realmente o Maracanã. Eu sei que também tem as dificuldades, tá? Assim, para você jogar 2 competições com Ceará, Fortaleza e Ferroviário, o pessoal já reclama. Você imagina um Maracanã que está despontando para o futebol agora, tendo investimentos, e aí você ter também uma qualidade igual em 2 competições, e principalmente com esse deslocamento da Série D, que é desgastante demais. Você vê agora o Iguatu, né, que vai ter que ir para Tocantins, ele que foi agora para o Piauí, e a gente sabe tudo que envolve essa logística. Pelo menos o Parnaíba não é tão longe, né? É. Verdade. Não é quente. Quente é demais, viu, menino? No estádio Amigão, em Campina Grande, o 13 venceu de novo. Macho, perdemos de novo, foi? O Horizonte? O 13 venceu o Ferroviário por 1-0. O gol da vitória foi marcado por Cal aos 25 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Ferroviário caiu para o 5º lugar com 6 pontos. Perdemos com o Iguatu, perdemos com o Maracanã, perdemos com o Ferroviário. Hugo do Vale. Pois é, cara. E aí o Ferroviário, eu vou usar o mesmo discurso, né? Com todo respeito ao 13, que ganhou um reforço, né? Marcelo Vilar é o treinador do 13, aí, né? Verdade. E aí é um cara que conhece futebol cearense, é um cara que conhece o Ferroviário, é um cara que estava no Ananindeua, né? Na equipe, fez um excelente... Talvez uma das demissões mais esdrúxulas que eu já vi no futebol. O cara teve 2 derrotas em meio a mais de 20 jogos. E aí foi e perdeu o posto de treinador. Mas já chegou no 13, né, já fazendo um bom trabalho, já ganhando do Ferroviário. Né, na semana que o Ferroviário fez aniversário, e ele inclusive, né, fez a sua dedicatória em relação ao Ferroviário, acabou que profissionalmente não tem essa, né? Foi lá e ganhou do Ferroviário, o Ferroviário que jogou bem, mas teve o desfalque do Ciel, né? Por mais que ele estivesse lá, mas ele não entrou como titular. O Kiwan que entrou como titular. Querendo ou não, faz uma diferença. Né? E o Ferroviário que, como a gente vem sempre falando, adepto de muitos jogadores que estão aparecendo e entregando um futebol de qualidade. O Garibe, por exemplo, é um jogador que eu destaco muito porque ele joga muito bem e faz esse time do Ferroviário jogar. Perdeu. São 3 pontos a menos. E para quem está pensando em voltar para a Série C, que já voltou 2 vezes e caiu, e que dessa vez tem que ir de uma forma mais firme, não é perdendo para o 13 que vai conseguir. Cara, não tem que aproveitar as oportunidades, não pode deixar de ganhar, senão não vai subir para a Série C. Olha aí na classificação, ambos estavam com 6 pontos. Ferroviário 6, o 13 6. Confronto direto total. Confronto direto total. Aí o 13 venceu, foi para 9, entrou na zona de classificação, derrubou o Ferroviário, o Ferrão agora é 5º, saiu do G4 e o 13 é 3º. Quer dizer, não pode vacilar, velho. Tem que acordar. Não pode vacilar. E até que, enfim, uma vitória na Série D.
É interessante que os outros times vinham vencendo, né? Vinham bem na competição. E o Horizonte mal pra caramba. Horizonte Futebol é inexplicável. E o Horizonte mal pra caramba. Só que agora, no estádio Domingão, o Horizonte conquistou sua primeira vitória na competição ao vencer o Souza. Time difícil também, cara. Por 2-1. O time paraibano saiu na frente com Ciro Henrique, mas após a expulsão de Jackson, o Horizonte virou com gols de Wesley, Contra e também Dieguinho, tá? Com o resultado, o Horizonte chegou a 4 pontos e ocupa a 7ª colocação do grupo A3. A gente fala que futebol é inexplicável, mas tem explicação, na minha opinião, né? Com relação ao Horizonte, perdeu o treinador, 2 jogos, chega um novo treinador, é uma nova mentalidade, é um novo trabalho, e aí quem sabe, né, já é um retorno bacana do trabalho do Adriano, que é um treinador que sempre se colocou como auxiliar técnico e agora está tendo a chance de comandar o time do Horizonte. É um bom treinador, tem uma leitura de jogo também interessante. Se tiver oportunidade e material para trabalhar, eu acredito que ele faça aí um bom trabalho no Horizonte. Os outros é aquilo que a gente falou, são treinadores que estão retornando para implementar o seu trabalho e o outro com a cabeça, com certeza, na Paraíba o jogo vai ser? O próximo? Não, o jogo do Maracanã. Que ele vendeu o jogo pro Internacional. Verdade. Só não estou lembrado em qual estado que vai ser. Santa Catarina? Aí é complicado. É, verdade. O Horizonte que com essa vitória dá uma respirada e entra na briga, certo? Tá a 3 pontos do G4, então entra na briga. Pode ser uma virada de chave aí pro Horizonte, que vinha muito mal, mas é isso aí, uma vitória já pode voltar para sonhar com possível acesso. A gente vai colocar aqui a classificação dessa Série D. Eu vou destacar, obviamente, os 2 grupos que têm equipes cearenses. No grupo A2, o Altos é o líder com 11 pontos, Imperatriz é o segundo, Iguatu é o terceiro, aquilo que a gente falava, Tocantinópolis é o quarto, confronto direto. O Maracanã é o quinto. O Maracanã, eu não falei o próximo jogo do Maracanã, né? Contra Imperatriz, lá. Bem difícil, hein? O Júnior, Difícil. que foi treinador do Imperatriz, a única vez que ele saiu do Maracanã para treinar uma outra equipe. Perdão. No Imperatriz. Sampaio Correia. Ah, E é aqui. É aqui contra o Sampaio Correia. Perdão. A outra rodada eu já me antecipei. Tá? Maracanã joga aqui no Prefeitão contra o Sampaio Correia no domingo. Jogo bacana também, interessante. E aí a gente falava, né? Olha a dificuldade, Sampaio Correia, velho, que também tem uma certa tradição. E no... Campeão da Copa do Nordeste, se eu não me engano. Foi campeão da Copa do Nordeste. Eu gosto muito. No Bolívia, grupo A3 querida, e revelou vários atletas também. Vários atletas, né? Luiz Otávio é um Luiz deles. Otávio passou por lá, não foi? Luiz Otávio, Edmar, Antes de vir pro Pimentinha. Antes de vir pro Ceará, né? Ele passou pelo Sampaio Corrêa Passou e trabalhou por com o Léo Condé, inclusive. Legal. Né? William Corrêa é do Sampaio William Corrêa, Sampaio. Exatamente. O grupo A3 da Série D tem O Marlon é bom jogador, cara. o Santa Cruz como líder, América de Natal. O 13, que venceu o Ferroviário Central de Caruaru. Aí tem o Ferroviário, que é o 5º colocado com 6 pontos. O Souza tem 4 pontos, é o 6º. O Horizonte tem 4 pontos, é o 7º. E o Santa Cruz de Pernambuco tem 4 pontos e é o lanterna. Não é o do Rio Grande do Norte. É o líder do Rio Grande do Norte. O líder do Rio Grande do Norte. O que está lá embaixo, é o de Pernambuco. É de Pernambuco. Tá, só recapitulando Loucura, aqui, já que a gente estava né, falando bicho? de Sampaio Corrêa e falando de alguns nomes, a gente não pode esquecer do Arlindo Maracanã, né? Arlindo É Maracanã. o principal legal, nome de jogou legal. no futebol cearense que veio da Bolívia querida. Isso só mostra a complexidade do futebol brasileiro, né? A Série D lotada de times tradicionais. Então, todo jogo fica difícil. É difícil. Porque sempre é uma equipe tradicional que você tem que ir contra. E reforço aqui também uma possível criação de uma liga para conseguir diluir dar espaço também para outros times, para não ficar muito denso. inchado, né? Não, exatamente. Cara, Uma das pautas do novo, pelo menos o novo queridinho, né, dos clubes da CBF aí, o candidato a presidente. Da Roraima, né? É justamente isso, a criação da liga realmente para poder a gente ter uma vazão maior de outros clubes, né, participando de outras competições. Legal, uma série E. Por que não? Né?
pelo tamanho dos times que estão disputando da Série A a D, acho que já caberia tranquilo aí. Cara, se tu fizer aí um apanhado, até faça uma sugestão, uma pauta de sugestão pro programa. Ver quantos clubes não participam de Campeonato Brasileiro. Pois é, exatamente. Só clubes tradicionais. Nós temos agora um estagiário que está nos ajudando que pode fazer essa pauta aí. Pronto. É uma boa pauta. O próprio Santa Cruz, pô, tava sem divisão. Tá bom. Um time João, fora de série, né? obrigado, meu parceiro. Show de bola. Show, Parabéns aí aqui, pela desenvoltura. Primeira vez na TV, né, cara? Vai crescer muito aí, se Deus quiser. Vamos lá, vamos nessa caminhada. Valeu, Hugo do Vale, meu parceiro. Valeu, João. Valeu, João. Né? Os dois João. Valeu, galera da equipe técnica da TV Fortaleza 7.2. Né? E não esqueçam de acompanhar na FM Fortaleza 90,7 também. E segunda a também, sexta. também no X agora estamos de Olha volta. Aí. R de Artilheiro, podem lá seguir. @R de Artilheiro. É isso aí, nas redes sociais. Deve ter 580 marcações. Por hoje é tem só, menos. meu povo. Agradecemos a sua audiência. Continue ligado nas redes sociais, Instagram, X ou X, como você preferir, para não perder nenhuma atualização, tá? Nos vemos na próxima quinta-feira, às 16 horas, aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. E como falou o Hugo do Vale, toda segunda e sexta estamos na Fortaleza FM 90.7, de 11 às 13. São 2 horas de muito esporte. E o Resenha de Artilheiro tem a produção, o roteiro e edição de João Paulo Quintela. Direção de conteúdo, aliás, concepção de conteúdo, Lúcio Gleison Uchoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de Telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia. Volta no Lúcio aí, vai, que eu acho que eu errei aqui a função do homem. Peraí, aí é perigoso, cara. Peraí, deixa eu ver aí. Ó, diretor da TV Câmara Fortaleza, jornalista Lúcio Gleison Show. Desculpa aí, tá? Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de Telecomunicações, direção técnica, Isaac Garcia. E coordenação de comunicação da Câmara de Fortaleza, jornalista Moema Soares. Comentários hoje, Hugo do Vale e meu parceiro João Xavier. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu e tchau.